Cara, pura covardia da minha parte. Não do Rogério, que hoje tem 63 anos. Porque se o que aconteceu comigo na época em que eu resolvi assumir um pseudônimo para me esconder, eu não queria aparecer. A covardia reside no sentido de que eu não queria me expor. Eu era gerente de banco. E os assuntos malucos que eu escrevia, eu não conseguia parar de escrever e eu não sabia se estavam certos, como até hoje não sei. E era uma pressão muito grande em cima de mim para eu publicar livros que os espíritos faziam em pessoas que eu nem conhecia. Me encontrava em aeroporto, em saunas, olhavam para mim e diziam: "Você acredita em espíritos?" Não, porque tem uns espíritos dizendo aqui que você tem que fazer isso, tem que produzir. Então, assim, eu me senti pressionado. Aí, quer saber? Tá bom, vou lançar esses livros, mas com meu nome, não, porque eu vou estragar minha credibilidade profissional. Não sei se o que eu estou escrevendo está certo, nem se isso vai servir para alguém, então o nome terreno pouco importa. Então foi meio que por covardia, isso lá atrás, quando por volta dos meus 30 anos isso aconteceu, 30 e poucos anos. Se isso que aconteceu lá atrás fosse iniciar comigo hoje, nem com o Rogério, nem com pseudônimo, nem com nada eu iniciaria a escrever esses livros, porque hoje eu já teria juízo suficiente para preferir passar melhor e dizer aos espíritos: arranjem outro, estou fora. E quando eu decidi lançar os livros, porque uma senhora foi atrás de um editor lá em São Paulo, eu estava em Natal, eu a conheci num hotel em Natal, e essa senhora voltou para São Paulo e cismou, ela estava sendo influenciada pelos espíritos, hoje é uma grande amiga, mas na época não nos conhecíamos. E ela e o marido foram então atrás de editor e conseguiram lá um editor e me ligaram dizendo: olha, tem um editor à sua disposição. Aí eu me senti muito mal se eu não editasse os livros. Então, quando eu decidi editar os livros, alguém do outro lado da vida meio que tocou assim no meu ombro e disse: ei, já que você decidiu editar os livros com pseudônimo, nós podemos propor um. Aí, para mim, tanto eu já estava de saco cheio com essa história, para mim, tanto faz. Podem dizer o que vocês quiserem. Esperando um nome, Pedro, Paulo, João, alguma coisa assim brasileira. Aí eles disseram: põe esse nome. Eu disse: como? Aí eu escrevi Jean Val Elan. E o Elan que eu escrevi foi com um L. Aí eles disseram: não, tem que ser com dois L's. Tem que ser por quê? Qual o sentido disso? Não, põe isso aí, um dia você vai saber. Aí eu estava nem aí para nada, nem imaginava que isso seria, aqueles livros iam se tornar minimamente conhecidos ou ter alguma função. Realmente, meu saco era nenhum na época, e meio que continua assim em relação a esse tipo de coisa. Aí eu coloquei. Em 2009, em 2007, na verdade, esse ser chamado Javé chegou para mim e disse: olha, você não pense que eu só estou falando com você desde o início, quando você decidiu, fui eu que lhe propus aquele nome, porque as iniciais e numa certa numerologia, blá, 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 aquilo representa o meu nome, IW, I, YH, WH, Javé. Aí eu fiquei assim, desde aquele tempo que eu já tento lhe estimular a trabalhar comigo, a fazer um pacto, aquela história. Aí enfim, não foi coincidência, foi ele já produzindo uma espécie de um cabresto, como se dissesse: olha, já estava no seu comando, já estava desde então meio que lhe orientando ou lhe influenciando. Basicamente é essa a história. Então, as suspeitas do pessoal estão corretas, tem um significado aí. Foi o próprio Javé que acabou sugerindo esse nome artístico, nome de escritor, para os livros. Muito bem. Artístico é ótimo. É.